O inchaço durante a gravidez, por que ele surge na gestação? E principalmente como diminuir, né, esse desconforto? Eu estou recebendo aqui a ginecologista obstetra Lia Carolina Kretli. Oi, Lia, bom dia, obrigada por ter vindo. Eu que agradeço. O inchaço, ele é mais comum do que a gente imagina nesse período da mulher, na gestação? Sim, é muito comum, quase todas as pacientes vão ter inchaço. E aí depende, em graus variados, em períodos da gestação variados, ele é mais comum para o final da gestação. Mas tem pacientes, eu fui uma dessas que no começo já apresentei inchaço que me incomodou desde o começo já. E esse inchaço, ele pode estar relacionado, por exemplo, pressão, algum probleminha de saúde também? A gente tem que ficar de olho na pressão, sim. Tem que ficar de olho, né? Mas o mais comum é o inchaço fisiológico da gestação. Então, ele acontece principalmente por 3 motivos. Durante a gravidez, para a gente conseguir, né, mandar o tanto de sangue suficiente para o neném, o nosso volume sanguíneo ele aumenta em até 40%. Então, uma grávida tem mais sangue circulando do que uma não gestante. E para isso, uma das técnicas que o corpo usa é reter água mesmo. Então, os hormônios da gestação aumentam a retenção de sódio e isso faz aumentar o volume de sangue e faz retenção de líquido. E a progesterona, né, que é o hormônio dominante na gravidez, ela causa o relaxamento dos vasos. Então, os vasos, as artérias, as veias, têm uma camada muscular que envolve. E o hormônio a progesterona dilata essas veias, né? Então, causa uma vasodilatação que vai causar mais retenção ainda de líquido, causa o edema, né, o inchaço. E outra coisa que é mais para o final da gravidez é pelo tamanho do útero mesmo. Então, a gente tem uma veia, né, que é a veia cava, que vai drenar o sangue que vem dos membros inferiores. Então, vai trazer o sangue de volta para circular no corpo. E para o final da gestação, o útero vai ficando pesado, ele deita mesmo em cima da veia cava e não deixa trazer o sangue de forma adequada. Então, tem esses 3 mecanismos colaborando para causar o inchaço na gravidez. Na gravidez, né? Daqui a pouco a gente vai falar sobre como combater esse desconforto, mas eu preciso dizer que você pode participar conosco pelo 99897.000, que é o nosso WhatsApp. E tem a nossa amiga Valda, né? A Valda lá do Jardim das Palmeiras, ela é vovó recente, parabéns para você, viu, Valda? E ela contou o seguinte, a filha dela deu à luz há 12 dias e está muito inchada. É normal? Ela está bem preocupada, a Valda. Isso pode ser normal, é claro que a gente tem que avaliar direitinho para ver se não é uma causa patológica, né? Então, tem o edema fisiológico, que é o normal da gestação e do puerpério, do pós-parto, mas também tem algumas causas que a gente tem que ficar atento. Então, o edema normal da gravidez, ele é igual nas 2 pernas, tem as 2 pernas inchadas, principalmente no final do dia que fica mais agravado. A perna não está quente, a perna não está vermelha, não tem inflamação na perna. E não está uma dor muito importante. Fica um peso, né, nas pernas, mas não é uma dor importante que impede a paciente de andar, nada assim. Agora, se a perna estiver vermelha, se a perna estiver inchada, se uma perna estiver mais inchada que a outra, a gente tem que avaliar direitinho, porque tem algumas outras causas de edema na gestação. E tem paciente que incha mais no pós-parto mesmo. Então, a progesterona ainda está muito alta no pós-parto, então a progesterona causa mesmo essa dilatação, essa retenção. É outra coisa, né? A gente estava conversando do calor o calor também facilita isso, então, né? O clima quente ajuda a dilatar mais ainda as veias e aí retém mais ainda. As pacientes queixam muito mais de inchaço nos dias de calor e no inverno dá uma aliviada, né, nesses sintomas. Agora, Lia, nessa situação, qual que é o erro mais comum das mulheres quando se trata desse edema, desse inchaço, assim? É não tomar água, é não dar um tempo para as pernas, descansar as pernas? Não prestar atenção na dieta também, porque a gente, como tem a retenção de sódio, então o ideal é a gente ter uma dieta com menos sódio, menos sal, porque o sal vai fazer reter mais ainda. E grávida tem muita preguiça de beber água. Então, porque dá vontade de fazer xixi o tempo inteiro. Então, não vou beber água porque senão vou ter que ir no banheiro. E quanto mais água a gente bebe, melhor o nosso rim vai funcionar e aí vai conseguir filtrar. E diminuir um pouco o inchaço. Mas é isso mesmo, deixar as pernas elevadas para cima.
E a veia cava, ela vem do lado direito do corpo. Então, se a gente conseguir dormir deitado do lado esquerdo, ela sai de cima o útero sai de cima da veia cava e consegue drenar um pouquinho melhor. Então, essa é outra coisa. Tentar dormir deitado do lado esquerdo, meia compressiva, né, de média compressão, ou até o joelho, ou a meia inteira, drenagem linfática. Eu ia te perguntar isso agora, porque é muito bom, né, a drenagem. Tem muita paciente que fica com medo. Ah, a grávida pode fazer drenagem? Pode. Se for com uma pessoa que tem treinamento, que sabe direitinho onde que tem que fazer, pode fazer drenagem. Ajuda bastante. Ajuda bastante, né? A drenagem, o efeito é temporário, né? Dura uns 3 dias, depois vai voltando. Então, assim, tem que fazer toda semana, 2 vezes na semana, mas ajuda bastante. Para diminuir esse conforto. Vamos fazer o seguinte? Eu vou fazer uma pausa com a Lia e você pode fazer suas perguntas pelo 99897.000. Nós estamos conversando sobre o inchaço na gestação, as causas, como combater, para você curtir esse momento tão bom na vida de uma mulher, tá? Já já a gente volta com ela. Impressionante, a gente continua no caminho da saúde, porque hoje nós estamos discutindo também o inchaço durante a gravidez. Pernas, pés, o rosto, por que esse inchaço surge? E com a gente, a ginecologista Lia Kretli. Lia, eu vou te chamar para a gente ali ao monitor para você explicar ainda melhor, né, sobre o inchaço, e você pode participar conosco pelo 99897.000. A gente tem algumas causas, né, do edema no final da gestação. Então, é importante diferenciar. A gente nunca pode achar que é normal e não comentar com o médico, não procurar ajuda. Então, a gente tem a causa mais comum, que é o edema fisiológico, que é o mais comum, só que ele é um diagnóstico por exclusão. O que quer dizer isso? Eu tenho que ter certeza que não é nenhum dos outros tipos para eu poder falar que é esse. E seguir com aí a sugestão de tratamento, vamos dizer, né? Outra causa seria a TVP, que é a trombose venosa profunda. Então, durante a gravidez e durante o puerpério, durante o pós-parto, por questões hormonais, o risco de trombose está aumentado. Depois ainda do parto, principalmente o paciente que faz cesárea, toda cirurgia aumenta o risco de trombose, ficar imobilizado, então demora um pouquinho para voltar a mexer as pernas, também aumenta o risco de trombose. Então, é uma causa que a gente tem que ficar de olho. A diferença é que vai ser principalmente de um lado, fica mais inchado, dolorido, e aí você aperta a panturrilha e está dolorida, está dura. Então, uma perna está diferente da outra. Uma causa que a gente tem que ficar de olho, você perguntou da pressão, é a pré-eclâmpsia. Então, na gestação, um edema muito importante. Toda consulta de pré-natal a gente mede a pressão, né? Mas um edema muito importante, a gente tem que pensar, será que não é uma pré-eclâmpsia? E a pré-eclâmpsia aumenta muito o risco para a grávida, aumenta o risco para o bebê. Para o bebê, né? E aqui a gente tem, olha, face, mãos. Isso. O edema não vai ser só no finalzinho da tarde, a paciente já acorda inchada, mas a alteração mais importante é a pressão alta. Lembrando que existe pré-eclâmpsia sem o edema também. Olha. A pressão é o fator mais importante, então não pode deixar de medir a pressão em toda consulta de pré-natal. E, assim, porque às vezes é tão inadmissível a gente pensar, mas há mulheres que não seguem o pré-natal, né? Sim. Eu queria fazer esse alerta. Pode acontecer de um dia para o outro, então a paciente tem que ficar alerta. No pronto-socorro a gente vê muito isso, a paciente fazendo pré-natal tudo normal, um dia a paciente acorda com uma dor de cabeça muito forte, um inchaço importante, uma dor epigástrica, né? Uma queimação, vai no pronto-socorro, a pressão está alta e normal a gravidez inteira. Então, não pode ficar, não, estava tudo normal, minhas outras gestações foi tudo normal. A gente vê paciente que às vezes é a 5ª, 6ª gestação e acha que não precisa mais de pré-natal. Então, tem que seguir o pré-natal direito. Cada uma de um jeito, né? Celulite, o que é isso? A celulite é quando acontece infecção. Então, o pé inchado, grávida é mais desastrada, esbarra em tudo, o centro de equilíbrio muda, então tropeça mais. Então, você já está com a perna inchada, raspa em algum lugar, ou um pernilongo pica, um mosquito pica, e é uma porta de entrada para dar uma infecção. E aí causa a celulite. Então, ela também vai ser
mais numa perna do que na outra. E a gente tem que tratar, porque é uma infecção, tem que tratar com antibiótico. É uma observação muito minuciosa ali, né? Deixa eu trazer uma pergunta de uma amiga nossa. Se a gestante que teve pré-eclâmpsia pode ter uma outra gestação. Sim, é uma coisa muito importante. O paciente que já teve pré-eclâmpsia uma vez, ela tem um risco aumentado na segunda gestação. Hoje a gente já sabe que essas pacientes se beneficiam do uso do AS infantil. Então, já teve pré-eclâmpsia uma vez, não esquece de comentar com o seu médico. Olha, eu já tive pré-eclâmpsia, porque na próxima gestação ela vai usar o AS infantil a partir de 12 semanas de gestação. E isso diminui o risco de ter uma pré-eclâmpsia grave precoce. Às vezes ela pode ter uma pré-eclâmpsia com 38, 39 semanas, mas diminui o risco de ter com 33, 34 semanas, que é mais grave ainda para o bebê. Grave, né? Vamos passar para a próxima imagem, que a Lia gentilmente separou para que a gente possa explicar para você sobre o inchaço, né, durante a gravidez. Eu fiquei impressionada com essa imagem. Até minha perna. É sua! Menina, olha quanto! E olha que eu tava usando uma meia elástica, usei a meia elástica o dia inteiro. Olha. À noite, a hora que eu cheguei em casa, eu levantei a perna e tá aqui, ó, as marquinhas. Então, craterinhas, assim. O que aumenta? Ficar em pé o dia inteiro. Então, em cirurgias, fico muito tempo em pé, esqueço de beber água. Não consigo, às vezes, praticar atividade física da forma ideal, que o exercício físico melhora bastante. Eu vejo o dia seguinte que eu fiz pilates, eu tô menos inchada do que numa segunda, que eu fiquei o final de semana sem fazer atividade física. Então, essa perna é minha. Então, não ganhei muito peso na gestação, não tenho pré-eclâmpsia, minha pressão tá normal e mesmo assim... Olha como ficou a perna da nossa amiga Lia. E aí você aperta e fica lá os furinhos. E nesse caso, quando tá desse jeito, é ficar mais quieta para voltar? Tentar elevar os membros, né? Tentar elevar as pernas. Massagem para ajudar a desinchar, a drenagem linfática mesmo. E a atividade física, né? Você contou pra gente que faz pilates. Pode prevenir, pode combater? Ajuda bastante. Por quê? A gente fala que a perna é como se fosse nosso segundo coração, porque fica bombeando o sangue. Então, quando a gente contrai os músculos, né, contrai a batata da perna, contrai a coxa, a gente está bombeando o sangue. Então, isso vai ajudar o sangue a circular, vai diminuir a chance do sangue ficar retido e de ter esse inchaço. Então, uma coisa muito boa a gestante fazer atividade física. Ó, você falou da veia cava, que a gente tem uma imagem justamente dessa circulação, né? Exatamente. Aqui seria o útero, né? Eles cortaram para mostrar todo o resto, mas então aqui seria o útero. Então, o útero, normalmente, o útero pequenininho não causa nada, né? Estaria desse tamanho mais ou menos. À medida que o útero vai crescendo, ela vai comprimindo a veia cava inferior. A veia, ela tem uma parede molinha, a artéria é mais durinha. Agora a veia não, colaba muito fácil. Né? A gente vê até às vezes na mão mesmo, né? A gente passa o dedo, ela colaba. Então o útero deita em cima dela e vai tendo a retenção de sangue nos membros inferiores e vai piorando o inchaço. À medida que a gravidez progride, isso vai piorando. E não causa só inchaço, causa queda de pressão. Gestante, assim, com mais de 30 semanas, não consegue ficar deitada muito tempo com a barriga para cima. Por quê? Vai colabando essa veia cava inferior, o sangue não consegue circular direito e a pressão vai despencando. Olha que perigo. Vai fazer ultrassom, já vai durando 15 minutos, você já tem que virar de ladinho, porque já dá uma falta de ar, já dá uma queda de pressão por causa da compressão da veia cava. Vamos sentar para a gente poder voltar. Aqui tem uma amiga nossa que perguntou, ela falou assim, olha, Mônica, eu tive problema de circulação quando eu engravidei. E aí ela trouxe uma questão que eu queria ver com você. Além desse inchaço, né, das craterinhas que ficam, podem aparecer manchas roxas? No caso dessa nossa amiga Maria, apareceram manchas. As manchas, elas podem às vezes estar associadas com a redução das plaquetas. Então, tem algumas gestantes que diminui plaqueta durante a gestação. Os fatores de coagulação estão um pouco alterados durante a gestação, então aumenta a chance de ter os roxos mesmo. Você vai colher um exame de sangue, fica sangrando mais tempo do que normalmente sangraria. Mas aumenta também varizes, estoura vasinhos durante a gestação. Tem paciente que depois do parto melhora, tem paciente que não, que tem que ir no vascular para fazer um tratamento específico. Deixa eu trazer mais perguntas para você. A Indiara de Iturama. Eu caminhava muito na minha gravidez e não tive nenhum
dia de inchaço, Indiara, um beijo grande para você. Olha, novamente, atividade física. Sim, a caminhada, no caso dela, foi indicada, atividade física né? ajuda bastante. É. Mas isso depende muito. Por exemplo, a tendência é paciente mais jovem ter menos edema, menos inchaço do que pacientes já mais acima de 35 anos. Mas você vê cada paciente. Tem paciente que fala, olha, na primeira gestação eu inchei, na segunda eu não inchei. Então, isso vai variar demais para dentro da mesma paciente até. Você falou da questão da alimentação, então é água, diminui esse sal fazendo favor, açúcar também. Açúcar também. Não é? E atividade física. E atividade física. E é mais recomendada conversando com a médica, né? Sim. Com o médico. E usar a meia compressiva. Nesse calor, dificulta, é chato, aperta, Nossa. mas não tem jeito. E o que o inchaço vai causar para o paciente? Incômodo, desconforto. Né? Causa formigamento, porque os nervos estão passando. Então, o inchaço comprime o nervo e aí o paciente causa formigamento. Às vezes, o paciente acorda de noite com um membro, uma perna dormindo, um braço dormindo. A síndrome do túnel do carpo é mais comum durante a gestação por causa do inchaço. Sensação de peso, os sapatos não servem mais. Por isso é importante também procurar um sapato confortável, até para não apertar e complicar essa circulação. Isso. E né? acabar machucando, E né? acabar machucando, né? Viu só? Todos os cuidados simples, essa observação constante, essa conversa, né, com um profissional, justamente para que você possa curtir o seu momento, igual ela está curtindo, né, Lia? Tá quase já. Sim, esperamos que no final de outubro, vamos ver. Dá notícias pra gente, viu? Vou dar, pode deixar. Essa é a Lia Kretli, que é ginecologista obstetra com a gente aqui hoje falando sobre o inchaço. Obrigada, Eu viu? que agradeço. Tá, boa semana para você.